Nós queremos dizer que é motivo de alegria estar na presença do Senhor nessa noite. Eu não sei qual foi o seu dia hoje, como você passou, se você teve mais motivos para agradecer, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele está aqui te esperando. Ele chegou aqui primeiro que nós. Eu não sei se você se preparou, se você criou expectativas para estar neste lugar nessa noite, mas Ele já esperava por você. O Senhor já esperava por você, Ele já esperava para te encontrar, Ele esperava para ouvir a sua voz nessa noite. Então eu quero pedir que nesse momento você venha se render aos pés do Senhor, entregue todo o seu coração, se derrame na presença dEle, porque grandes coisas Ele tem para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Senhor, nós consagramos esse lugar a Ti, Pai, e nós queremos dizer que só o Senhor, Pai, é digno de toda a honra, de toda a glória. Só o Senhor tem poder sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Recebe, Senhor, os nossos louvores. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso coração. Papai, venha nos visitar com a Tua presença de uma maneira sobrenatural, Senhor. Espírito Santo de Deus, transforma, cura, liberta, Papai, nessa noite. Nós estamos, Senhor, aqui ansiosos para sentir a Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, ansiosos para sentir, Pai, o Teu afago. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, em todo o tempo, em meio aos louvores, em meio à palavra, Senhor. Usa-nos, Papai, conforme o Teu querer, Senhor. Venha, Senhor, entrando em cada lar também, Pai, que está nos assistindo, Deus. Que a Tua presença venha a ser real em cada casa, em cada família, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre.
procura se alegrar em tantos lugares. Eu mesma, eu já passei por essas experiências. A gente está num lugar e não se sentia assim tão completo naquele lugar, e para se sentir não querido, mas para se sentir enturmado, a gente fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer, às vezes beber ou dançar uma música, eu não sei. Mas é a mesma coisa quando a gente vai na casa de um vizinho, de um amigo. A gente não fica tão à vontade porque aquela não é a nossa casa. Mas aqui na casa do Senhor, Ele te aceita do jeito que você é. Você não precisa fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem, porque Ele sabe como você é. E Ele te ama, e Ele te aceita. E aqui você consegue se sentir bem, porque você não precisa ser diferente. Você não precisa agradar as outras pessoas. Você só precisa agradar o coração de Deus. E não importa a maneira com que você entra nesse lugar, a presença do Espírito Santo de Deus, ela pode mudar completamente o teu ser. Ela pode te transformar. Não precisa fazer o que todo mundo faz aí fora. É aqui, é o nosso lugar. É aqui que a gente tem que se sentir bem. É a casa. Aleluia. Papai, nós queremos, Senhor, dizer, papai, que o Senhor é o primeiro em nossas vidas, Pai. O Senhor é o centro, o Senhor é o início, o meio e o fim, Senhor. O que seríamos, Pai, de nós se não fosse a Tua presença, a Tua misericórdia, Pai? Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, papai.
Tirar, Senhor, o nosso eu da frente de tudo. Que o Senhor venha ser, Pai, o centro. Que você venha ser o nosso motivo. Papai, o Senhor é o suficiente. O Senhor é tudo que nós precisamos. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sempre há de ser.
queremos, Senhor, estar aos seus pés. Nós queremos, Senhor, colocar o nosso coração diante da tua presença, nos derramar, Senhor, diante da tua presença. Aleluia. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. E o meu coração Só deseja te adorar. aqui aos teus pés. Encontrei o meu lugar. E o meu coração Só deseja te adorar. aqui aos teus pés. Encontrei o meu lugar. Amei ao que se assenta no trono. Amei seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém, ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor.
a Deus até a morte de cruz. E por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caíssem de joelhos e declarassem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluias. Eu quero falar algo breve aqui, que o Senhor veio falando comigo essa semana, e eu confesso que eu não sabia da situação real, né, que a Dani, o Rodrigo estava passando, porque o Rodrigo, ele foi acometido por esse vírus e ele ficou isolado, mas na casa dele. E eu não sabia se a Dani estava junto na casa, mas claro que separado, ou se ela estava num lugar diferente. E o Senhor foi falando para mim que Ele continua no controle de todas as coisas. Ele permite todas as coisas. Nada que acontece em nossas vidas é sem a permissão de Deus. E aí a gente, quando começou a falar de pandemia, a gente viu que, eu não sei se vocês, mas eu vi um vídeo que onde a pessoa contaminada estava, onde ela relava, aquilo ia pegando, ia ficando de uma cor diferente, para a gente ter noção do tamanho do problema que a gente ia enfrentar. E aí, para a glória de Deus, a gente teve a notícia que a mãe do Rodrigo saiu da UTI, ela já está na casa dela. Hoje o pai dela saiu, está na casa dela. Os dois foram contaminados. E Deus, o nosso Pai, Ele continuou no controle de todas as coisas. Mas eu acredito que até o Rodrigo saber o que ele tinha, ele teve contato com a esposa dele, teve contato com a filha dele. E aí o Senhor fala que Ele está no controle de todas as coisas. Humanamente falando, todas as pessoas podem ser contaminadas se tiver contato com alguém que tem. Mas o Senhor, Ele continua guardando para nos mostrar que Ele é o mesmo de ontem, hoje, e Ele será eternamente. Ele poupou a vida da Dani e do Rodrigo para nos mostrar que tudo acontece da maneira dele, do jeito dele. E é esse Deus que nós temos que louvar, engrandecer, dar toda a honra, toda a glória, porque Ele continua vivo, Ele continua no nosso meio, Ele continua realizando milagres, irmãos. A mãe dele, o pai dele é um milagre de Deus. Eu tive contato com uma enfermeira que cuidou deles e ela falou: eles são um milagre de Deus. Mas a gente também é um milagre de Deus, porque o Senhor tem nos guardado. A gente também podia ser acometido com isso, mas cada um que está aqui é um milagre do Senhor. E nós devemos exaltar, glorificar, honrar o nome desse Deus que um dia se doou por amor a cada um de nós. Nós nem merecíamos esse preço alto que Ele pagou. Ele não estava preocupado com que vida a gente ia levar lá na frente, porque Ele já sabia. E mesmo assim Ele não voltou atrás. Ele se rendeu àquela cruz. Ele foi crucificado, Ele foi cuspido, Ele foi pregado. Tudo isso para rasgar o véu, para abrir o caminho para a gente passar. Que nós possamos refletir que nós já somos um milagre do Senhor desde o ventre. E daqui para frente, que vida nós queremos levar? Qual caminho nós queremos seguir? Nosso Pai rasgou o véu, Ele abriu o caminho, Ele deixou um único caminho. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluias. Que você possa se render à presença desse Deus, não só hoje nesse culto, mas todos os dias da tua vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluias. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas Ele não reclamou, mas Ele não reclamou, Ele só perguntou e em alta voz gritou:
Que fala Jesus observando algo, assim como ele observa hoje na nossa vida. Ele observou naquela época ricos ofertando na casa do Senhor, mas ele também observou uma viúva entregando uma devoção, uma entrega, encarando o ministério de oferta de finanças na igreja como algo essencial para a vida, como algo que glorifica a Deus. Aparece um contraste aqui dos ricos e dessa mulher pobre. Os ricos fazem o que fazem para serem vistos. Os humildes fazem o que fazem para Deus ser glorificado. E assim Cristo contempla a nossa vida. Ele contemplou a história daquela viúva, contempla a nossa vida, e Ele espera que a nossa devoção seja em humildade, se vencilhando de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos, para que o reino de Deus cresça, confiando que Cristo será a nossa maior providência na nossa vida. Amém? Prepare a sua oferta e nós vamos orar ao Senhor, e aí você é livre para ofertar. Amém? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós suplicamos a Ti, Senhor, Pai, que nós possamos, ó Deus, Te glorificar, ó Pai, nessa área. Que possamos, ó Pai, ministrar a Ti, ó Deus, uma oferta, Senhor, que suba a Ti, ó Pai, como um cheiro agradável, Senhor, a Ti. Pai, que a nossa vida, Senhor, seja para honra e glória do Teu nome. Que possamos ser desprendidos, ó Deus, das coisas financeiras, Senhor, das coisas materiais, ó Pai. Ó Deus, que possamos investir, ó Pai, na Tua obra, no Teu reino, Senhor, e para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor venha observar a nossa vida, que o Senhor receba todo o louvor, ó Pai, na nossa vida e na nossa comunidade como igreja, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos são livres para ofertar na casa do Senhor. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste seu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste seu filho? Amém, jovens? A paz do Senhor. Tudo bem? É motivo de alegria poder estar aqui nessa noite, adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, pela sua graça, Deus, e pelo seu amor. Ó Deus, Senhor Jesus, nós queremos reconhecer a nossa dependência diante do Senhor, meu Pai. E nós entendemos, Senhor Jesus, e nós reconhecemos, ó Deus, que tudo aquilo que temos, somos e fazemos, Senhor Jesus, pertence ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego cada vida, Senhor Jesus, que se encontra nessa noite. Ó Deus, nós sabemos que quem faz a obra é o Senhor. Ó Deus, então, em nome de Jesus, meu Pai, venha visitando, venha, Senhor Jesus, curando. Ó Deus, venha manifestando, Senhor Jesus, do seu poder, para a honra e glória do teu santo nome, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Amém? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça,
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, insensatos, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amém? Podem se assentar. Vocês já estão sentados, né? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Romanos, ele foi feito pelo apóstolo Paulo. E esse livro é um livro que nos traz muita esperança, porque é um livro que ele trata de forma muito clara sobre o evangelho do Senhor. E ao mesmo tempo que ele fala sobre a condição depravada de todos os homens, ele também fala sobre uma esperança viva e bíblica para todos aqueles que creem e se arrependem dos seus pecados. Muitas pessoas, ao ler o livro de Romanos, muitos ateus, eles foram convertidos por causa do evangelho. Irmãos, e o que eu quero falar com vocês nessa noite vai ser em relação sobre Romanos capítulo 1. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse capítulo. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a ira de Deus. A ira de Deus é algo bíblico, é algo visto na palavra do Senhor. E muitas das vezes nós não vemos a ira de Deus como algo bom. Muitas das vezes nós não vemos a ira de Deus como algo misericordioso, como algo benigno. Nós vemos a ira de Deus como um Deus irado, que está pronto a nos castigar. Mas, irmãos, Paulo, ao mesmo tempo que ele fala dessa condição de todo homem, da condição depravada de todo homem, ele traz de maneira bem clara sobre o evangelho, que foi aquilo que a Pri colocou aqui. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é uma santa e justa indignação contra o mal. É uma santa e justa indignação contra o pecado. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus puro, Deus é um Deus justo. E Ele não pode tolerar o pecado. Eu já ouvi um livro que diz que a ira de Deus, o contrário da ira de Deus, não é o amor. Quando Deus se ira, Ele não deixa de ser amoroso. Quando Deus se ira, Ele não perde a sua essência de misericordioso. Quando Deus se ira, Ele deixa de ser neutro. Ele deixa de ser passivo com o pecado. Ele deixa de ser complacente com o próprio mal e com o próprio pecado. Nosso Deus é um Deus que ira em alguns momentos. A palavra diz que Ele se ira contra toda a perversidade e impiedade dos homens. Aqueles que rejeitam de forma consciente viver a sua vontade. Aqueles que rejeitam de forma consciente a sua voz. Aqueles que rejeitam de forma consciente a sua instrução. E a ira de Deus, irmãos, nada mais é que uma santa e justa indignação pelo pecado da humanidade. Irmãos, em Romanos capítulo 1, Paulo ele fala sobre a condição dos gentios da sua época.
E ele fala da condição depravada que aquelas pessoas estavam vivendo na sua época. E ele fala como era, como estava aquelas pessoas. Irmãos, isso é um retrato dos dias de hoje também. De nós, como nós estamos hoje. Como está todo aquele que decide viver longe do Senhor? Como está todo aquele que decide seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, andar pelas veredas do seu próprio coração corrompido? Irmãos, e o versículo 18 começa dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela. O verbo revelar aqui está conjugado no presente contínuo. Ou seja, Deus está irado hoje, nos dias de hoje, no presente. Deus está irado agora. E aqui diz o porquê Deus está irado. Deus está irado contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, a palavra deter aqui, no grego, significa matar por afogamento. Ou seja, é a mesma coisa que ouvir a verdade e sufocar a verdade. Ouvir a verdade e abafar a verdade. A ira de Deus se manifesta contra toda a perversidade e impiedade dos homens e contra todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Todos aqueles que abafam a verdade, todos aqueles que sufocam a verdade, todos aqueles que não aceitam a verdade, todos aqueles que não recebem a verdade, todos aqueles que ouvem a verdade, mas não querem se consertar. Ouvem a verdade, mas não querem mudança para a sua vida. A palavra de Deus diz que esses são alvo da ira do Senhor. Esses que ouvem a palavra, mas não aceitam a palavra, não quer viver a palavra, rejeita o Senhor, rejeita a palavra. A palavra diz em Romanos 1 que a ira do Senhor cai sobre a vida dessas pessoas. Eu não gostaria de estar pregando sobre isso. Mas o Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração no dia de hoje. E o versículo 19 começa dizendo: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Essas pessoas, elas não podem dizer que elas não conhecem a Deus. Essas pessoas não podem dizer que elas não conhecem um Criador. A palavra diz que Deus se manifesta. Deus se deixa conhecer. A Bíblia diz que Deus se deixa conhecer por meio das coisas que foram criadas por Ele. A natureza revela que existe um Criador de todas as coisas. A natureza testifica que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Deus se manifesta também por meio da nossa consciência. A nossa consciência testifica que há um Deus. A nossa consciência testifica que há um Deus que reina, que há um Deus santo, que há um Deus poderoso, que há um Deus lá no trono. A nossa consciência sabe disso. Deus, Ele se deixa conhecer. Deus, Ele se deixa revelar. Ninguém pode chegar no último dia e dizer assim: Deus, eu não sabia que existia um Criador. Eu não sabia que existia um Deus.
Eu não sabia que existia um Senhor puro e verdadeiro. A palavra diz que o Senhor se revela a todos os homens. A divindade, os tributos e o seu poder é manifesto. O Senhor se manifesta a você. Mesmo uma pessoa que não ouviu o Evangelho, na vida, Deus se manifesta na consciência dela. Ainda mais nós que estamos aqui ouvindo a verdade. Então a palavra diz que eles detêm a verdade, eles afogam a verdade. Não porque não conhecem. Não porque não sabem que não existe o Deus. Eles sabem que existe um Deus. Eles sabem que existe um Criador de todas as coisas, mas mesmo assim, eles rejeitam e eles abafam a verdade. E o versículo continua dizendo: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis diante de Deus, porque conhecem a Deus, porque sabem quem é Deus, mas rejeitam a verdade, rejeitam a sua voz. Querem continuar andando na dureza do seu próprio coração. Querem continuar vivendo na dureza do seu próprio caminho. Querem continuar rejeitando a voz do Senhor. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O versículo continua. Eles abafam a verdade, abafa a verdade, conhece Deus, mas mesmo assim abafa a verdade. E o versículo continua. Eles têm o conhecimento de Deus, mas não glorifica como Deus. Eles sabem que existe um Deus, mas eles não lhe dão a honra que é devida. Eles sabem que existe um Deus, mas eles não glorificam a Deus. Eles sabem que existe um Deus, mas eles não reconhecem a Deus. Eles sabem que existe um Deus, mas eles não entregam a sua vida a Deus. Eles não glorificam a Deus com a sua própria vida, com o seu próprio ser. Eles não dão a honra que lhe é devida ao Deus que reina sobre todas as coisas. E o versículo continua. Eles não glorificam a Deus e nem lhes dão graças. Aqui nós vemos uma ingratidão deliberada. O Deus que dá o dom da vida, o Deus que dá o fôlego de vida, o Deus que dá a saúde, o Deus que dá a família, o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que dá o mantimento, eles são ingratos. Eles não reconhecem que o Senhor é quem o sustenta. Eles não reconhecem. E nós vemos, irmãos, um declínio espiritual. Um declínio espiritual. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Quando eles pensavam, quando eles raciocinavam, eles não consideravam mais Deus. Agora, os seus pensamentos, os seus ideais, as suas crenças, as suas convicções não são pautadas em um Deus soberano, mas são pautadas no seu próprio coração. Eles desconsideram Deus. Desconsideram Deus dos seus pensamentos, das suas crenças, das suas ideias. Os pensamentos deles
Não está baseado naquilo que o Senhor nos diz, mas aquilo que o seu próprio coração está dizendo. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E por terem toda essa atitude, irmãos, eles se tornaram arrogantes. Eu não preciso de um Deus. Eu não preciso de um Deus salvador que me governe. Eu não quero um Deus. Eu não quero um Deus. Eu não preciso de Deus. Às vezes nós não dizemos isso, mas o nosso coração diz. Eu não quero um Deus que vive falando para mim o que eu tenho que fazer. Veridiana, não pode isso, não pode aquilo, não pode cobiçar, não pode mentir, não pode roubar, não pode ver pornografia, não pode se masturbar. Eu não quero esse Deus. Um Deus que fala o que eu tenho que fazer. Eu não quero esse Deus. Eu quero viver de acordo com o meu próprio coração e de acordo com aquilo que eu acho que é o certo. Essa é a condição daquelas pessoas. Mas é um retrato da humanidade nos dias atuais também. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Irmãos, eles começaram a ter ídolos. Ídolos no seu próprio coração. Porque quando Deus não é o seu Deus, nós somos pessoas religiosas. Quando Deus não é o seu Deus, tem um Deus ali. Um Deus D minúsculo. Seu próprio eu, seus próprios desejos, as suas próprias vontades, ou o dinheiro, os desejos do seu próprio coração. Às vezes o seu esposo, a sua esposa, a sua família. Aquele pecado de estimação. Quando Deus deixa de ser o nosso Deus, tem um Deus com a letra minúscula reinando sobre as nossas vidas. E a palavra diz que eles fizeram para si imagens de esculturas. Eles começaram a adorar animal. E a Bíblia fala que Deus ficou irado com aquela situação. E o Senhor os entregou às suas próprias vontades. O versículo 24 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Irmãos, nada mais ruim é quando Deus olha para alguém e diz assim: é isso que você quer? Você quer viver longe de mim? Você quer continuar me rejeitando? Você quer continuar endurecendo o seu coração? Você quer continuar na dureza do seu próprio coração, vivendo dissolutamente, vivendo de forma imoral? É isso que você quer? Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Eu vou entregar você mesmo aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades. Quando Deus nos guarda e nos impede de declinar espiritualmente, Deus está nos guardando. Mas a partir do momento que Ele fala e nós não nos consertamos, Ele nos entrega aos desejos do nosso próprio coração. É isso que você quer? Então tá. Eu não vou mais te segurar. Eu não vou mais te segurar. Vai e faça aquilo que está no seu coração. E a palavra diz que eles chegaram no fundo do poço, irmãos. Eles chegaram no fundo do poço. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração,
para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Irmãos, eles chegaram em um declínio espiritual tão grande que as mulheres começaram a se interessar por outras mulheres, e os homens começaram a se interessar pelos homens. Irmãos, eles começaram a se depravar. Olha, tal ponto como foi. O Senhor disse: é isso que você quer? Então eu vou te entregar a isso. E quando o Senhor nos entrega aos nossos próprios desejos, nós sucumbimos. Nós sucumbimos. Irmãos, a homossexualidade não é plano de Deus para você. A homossexualidade não é plano de Deus para a sua vida. Não é a ordem natural que o Senhor estabeleceu. Não é a ordem natural. Você, menina, o Senhor tem reservado um rapaz piedoso para você. Você, homem, o Senhor tem reservado uma mulher piedosa para você. E a palavra continua dizendo: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Essa disposição mental reprovável é uma mentalidade reprovável por Deus. É aquela vida que já não sabe discernir, não tem a capacidade de discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não tem mais capacidade de avaliar as consequências dos seus próprios atos. Não tem mais a capacidade de avaliar o juízo que vai vir sobre a vida dela, se ela continuar na dureza do seu próprio coração. Ela não consegue avaliar as consequências. Ela não consegue avaliar as consequências. O que importa para ela é satisfazer os desejos do seu próprio coração. Não importa as consequências, eu quero satisfazer os meus desejos. Eu quero satisfazer as minhas vontades. E essa pessoa, ela se endurece tanto que quando ela ouve a verdade, ela não aceita. Você pode pegar essa pessoa, virar ela de ponta cabeça, mas ela não vai te escutar. É como se ela tivesse olhos, mas não visse. Como se ela tivesse ouvidos, mas não ouvisse. É como se ela estivesse sofrendo uma sociopatia. Ela não sente nada. Ela não consegue te ouvir. Eles chegaram nessa situação. Eles chegaram nessa situação. Esse coração essa disposição mental é o nível mais profundo de declínio, de depravação. É quando a pessoa não consegue mais discernir entre aquilo que é certo e errado. Ela não consegue mais avaliar as consequências. Ela quer fazer e ela vai fazer e ela vai até o final. Irmãos, nós precisamos avaliar os nossos corações. Nós precisamos avaliar os nossos corações. E a palavra de Deus fala que a ira do Senhor caiu sobre essas vidas. Mas ela não fala toda a ira. Irmãos, todo aquele que não crê, todo aquele que não se arrepender, ele vai perecer. Ele vai perecer. Ele vai perecer.
Eu vejo muitas pessoas se preocupando com o seu exterior. Eu vejo homens indo na academia para ficar bombado. Eu vejo mulheres indo para ficar bombada. Eu vejo pessoas se preocupando em fazer cirurgia para arrumar a boca, para arrumar o nariz. Eu vejo pessoas comprando suplemento. Eu vejo pessoas pintando e pintando o cabelo. Eu vejo pessoas se arrumando, comprando roupas. Eu vejo pessoas se preocupando em ter aquele carro, em ter aquela casa, e correndo atrás, como se a vida fosse somente isso. Irmãos, é hora de acordar. Nós estamos preocupados com o nosso exterior, mas isso tudo vai passar. A palavra diz que a vida do homem é como um sopro. É como um sopro. Davi diz assim: a minha vida e a morte é como se fosse um passo. E isso é uma realidade. Entre eu e a morte é um passo. Nós estamos muito preocupados com o nosso exterior, muito preocupados com as coisas desta terra. Você tem se preocupado com a sua alma? Para onde vai a sua alma? Nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes nós estamos correndo para lá e para cá. Às vezes você quer tanto aquela menininha, aquela jovem, aquele rapaz, e corre para lá e corre para cá. Irmãos, essas coisas passam. Como está a sua alma? Como está o seu interior? Como está o seu interior? Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque muitas das vezes nós temos uma falsa segurança. Nós temos uma falsa segurança de salvação, e isso é muito perigoso. É quando nós pensamos que somos salvos, mas na realidade nós não somos. É quando nós pensamos que somos salvos, mas na realidade não somos. A palavra diz que até os demônios creem no Senhor. Até os demônios creem que existe um Deus e temem. Às vezes você diz assim: mas eu creio que existe um Deus. Mas não basta crer. Não é uma fé salvífica. A palavra diz que a fé sem obras é morta. Não adianta somente crer que o Senhor existe. Não adianta apenas crer em Jesus Cristo. Você precisa crer, mas a sua fé precisa ser acompanhada de transformação, de mudança de vida. Não existe isso: eu creio, mas eu não pago as minhas contas. Eu creio, mas eu dou calote em todo mundo. Eu creio, mas eu cobiço. Eu creio, mas eu vejo pornografia todos os dias. Eu creio, mas eu me masturbo todos os dias. Eu creio, mas eu ouço músicas mundanas todos os dias. Eu creio, mas eu entro em promiscuidade. Eu creio, mas eu sou viciado. Eu creio, mas eu não perdoo o meu irmão. Eu creio, mas eu invejo. Eu creio, mas eu maltrato. Eu creio, mas eu odeio. Gente, isso não existe. Você apenas crê. A palavra diz que até os demônios creem e temem. Você precisa crer no Senhor Jesus como seu Salvador e deixar Ele transformar o seu coração. E deixar Ele transformar a sua mentalidade. E deixar Ele ser Deus na sua vida. Porque se você não deixar, se você continuar endurecendo o seu coração, se você continuar na dureza do seu coração, eu sinto muito, irmãos, mas eu choro por você. Eu sinto muito, irmãos, mas eu choro pela sua alma. Nós precisamos estudar um pouco mais sobre o inferno. Sofrimento eterno.
sofrimento eterno, sem paz. Lá não vai ter uma flor, lá não vai ter uma luz, sabe uma luz? Não vai ter uma luz. Você vai sofrer eternamente. Como está a sua alma? Mas há esperança para você. Há esperança para todo aquele que crê e que deixa o Senhor o transformar. A palavra diz que um dia um menino, ele veio a esta terra. Ele era carpinteiro. Ele foi nascido no ventre de uma mulher virgem em Belém da Judéia. E a palavra diz que ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua divindade, de todo o seu poder, e ele veio aqui. E a palavra diz que ele passou ensinando e curando e fazendo sinais, maravilhas, ensinando o povo, pregando as boas novas. A palavra diz que aonde ele passava, um doente era curado. As pessoas eram salvas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram transformadas. Mas mais adiante, a palavra diz que em breve ele teria que sofrer. E a Bíblia diz que no Getsemane ele sofreu e ele passou uma tristeza de morte, porque ele entendia, não porque ele estava com medo. Jesus não estava com medo. Jesus não estava apavorado. Jesus, ele entendia que a ira de Deus ia cair sobre a vida dele. Jesus, ele entendia que logo, logo, a ira de Deus ia ser derramada sobre a vida dele. E a palavra diz que ele viveu, e quando chegou o tempo, cuspiram na cara dele, o ofenderam, o caluniaram, blasfemaram contra ele. E ele sofreu. E ele foi chicoteado, ele foi pisado. E ele foi pendurado numa cruz. Um justo por injusto. Aquele que não cometeu delito nenhum. A palavra diz que ele foi tentado em tudo, mas em tudo não pecou. Ele não pecou. Ele não pecou, ele viveu uma vida santa, uma vida justa. Ele não merecia aquilo que ele passou. Todos mereciam, menos ele. E a palavra diz que ele foi até o madeiro. E naquele momento, aonde ele estava sofrendo, ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele levou sobre si os nossos delitos. Ele levou sobre si as nossas vergonhas. Ele levou sobre si os nossos pecados. A palavra diz que todos os nossos erros caíram sobre ele. E naquele momento ele sentiu a ira do Senhor sendo derramada sobre ele. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Deus o desamparou? Sim, Deus o desamparou. Naquele momento que a ira do Senhor estava sobre a vida de Jesus, Deus, ele vira as costas para Jesus. Deus, ele virou as costas para o seu filho. É uma sobre a vida dele. A ira do Senhor foi dispensada ali. Ele sentiu a ira do Senhor. E o Senhor virou as costas para o seu filho, para que você hoje fosse acolhido por ele.
Ele abandonou o seu filho naquele momento para que você hoje recebesse o abraço dele, recebesse a paz dele. Para que você hoje fosse transformado, para que você hoje fosse abraçado. Irmãos, você não vai se perder, a ira do Senhor não vai cair sobre você por causa dos seus pecados. A ira do Senhor vai cair sobre você se você rejeitar o perdão do Senhor sobre a sua vida. Amém? 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 Em nome de Jesus. Irmãos, curva a sua cabeça nesse momento. Pense sobre tudo aquilo que foi pregado nessa noite. O Ministério de Louvor pode vir aqui cantar aquela música rapidinho. Amém. Pai amado, Pai querido Deus, Senhor Jesus, eu não conheço essas vidas que estão aqui, algumas não, Senhor Deus, mas eu clamo ao Senhor pela sua graça, Deus, e pela sua misericórdia. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que transforma. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o seu sacrifício naquela cruz, ó Deus, que o teu evangelho, Senhor Jesus, possa vir, em nome de Jesus, a ser ministrado sobre esses corações nessa noite. Ó Deus, que em nome de Jesus o seu evangelho possa vir a ser ministrado sobre essas vidas nessa noite. Meu Pai, que em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a cada um deles. Ó Deus, que a sua graça possa vir a ser revelada sobre esses corações. Em nome de Jesus, meu Pai, porque o Senhor entregou o seu Filho, aquele que não tinha pecado algum, aquele que não tinha pecado algum. Nós clamamos, Senhor Jesus, transforma essas almas, transforma essas vidas, em nome de Jesus. Fale com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, não olhe para cá. Agora é o momento de você com Deus. Abaixe a sua cabeça, fale com o Senhor nessa noite. Confesse a Ele os seus pecados. Se arrependa diante do Senhor. Em nome de Jesus, se arrependa. Coloque diante do Senhor as suas falhas, as suas debilidades. Seja abraçado por essa graça. Seja abraçada por essa misericórdia, por esse amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente
alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém para Jesus essa noite? A palavra foi pregada, os hinos foram ministrados, a semente foi plantada, mas depende de você. Se você quiser, nós estamos aqui para orar por você. Não é nada por força nem por violência, mas sim pela vontade do Espírito Santo, sabe? Pela doce vontade do Espírito Santo que toca em nosso ser, que toca, que move, sabe? No nosso interior, aquela vontade de amar o Senhor e agradecer Ele por tudo, amém? Ninguém para Jesus hoje? Amém, então vamos prosseguir. Gente, é o seguinte, muito feliz por estar aqui essa noite com vocês, amém? Nós temos alguns visitantes, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, viu? Tem uma irmã ali atrás, acho que deve ter os filhos dela aqui, tem um irmão ali. Que Deus abençoe fortemente a vida de vocês, viu? Vocês são bem-vindos em nosso meio, porque aqui é a casa do papai, aqui é a casa do Senhor, amém? Gente, eu quero falar pra vocês o seguinte, deixa eu olhar minha colinha pra não esquecer de nada aqui, tá bom? Vamos lá, quero falar pra vocês sobre o Rodrigo e a Bianca. A Bianca não tá muito legal, sabe? Tá meio gripada, então eles acharam melhor não estar no nosso meio hoje, não vir no culto. Esse é o motivo que eles não estão aqui, tá bom? Eu sei que tem muita gente que tá perguntando o que aconteceu, foi isso que aconteceu, tá bom? E falar pra eles que estão assistindo a gente que a gente ama vocês, sente a falta de vocês, e no final do culto nós vamos orar por vocês, amém? Quero falar pra vocês o seguinte, que terça-feira a gente tem oração aqui na igreja, começa às 19 horas, ok? Na quinta-feira nós temos culto também, começa às 19 horas. E no sábado todos sabem que 7h30 tem um culto de jovens, certo? Então no próximo sábado nós temos culto de jovens e eu tenho um recado muito importante para deixar para vocês já irem preparando o coração de vocês, que a gente vai fazer aqui um evento, claro, né? Todos de máscara e tal, todo aquele esquema. Mas pra gente estar vendendo, a gente não sabe o que ainda, a gente não sabe se é cachorro quente, se é pastel, mas pra gente poder estar arrecadando dinheiro para os jovens, amém? Em prol da obra dos jovens. E domingo a gente tem um grande culto da família que começa às 10 horas, a gente tem um culto às 10 horas, domingo são 2 cultos. A gente tem um culto às 10 horas e tem um culto às 19 horas, tá bom? Amanhã vai acontecer isso em nome do Senhor Jesus, tá? Deixa eu falar aqui. Tá bom. Terça e quinta, 7h30. Só quero falar pra vocês o seguinte, que a Pri já tava comentando aqui, que a mãe do Rodrigo tava no hospital, tal, saiu, graças a Deus, por Covid, e hoje o pai dele saiu. Então, antes da gente encerrar o culto e antes da gente orar pelo Rodrigo e pela Bianca, eu quero que a gente dê uma salva de palmas pro Senhor em prol da vida do pai do Rodrigo, amém? É o pai do Rodrigo, da Dani, que tem a pizzaria, que sempre abençoa a gente, viu? Todos os eventos que a gente tem aqui, né, que são voltados para acampamento, o Rodrigo sempre abençoa a vida dos jovens, sabe? Ele é uma pessoa, sabe, com o coração contrito para a obra, ele abençoa, né? E os pais deles não estavam muito legal. Não é o nosso Rodrigo, líder dos jovens, é o Rodrigo, dono da pizzaria, amém? O pai dele. Que Deus abençoe eles no nome do Senhor Jesus. Vamos então estar nos colocando em pé para a gente poder orar, para encerrar o culto, e vamos orar agradecimento ao pai do Rodrigo e para que Deus possa abençoar a vida do Rodrigo e da Bianca, que eles possam estar se recuperando em nome do Senhor Jesus, amém? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém quer pedir oração para alguém? Nós estamos aqui, certo? O Rodrigo e a Bianca não estão aqui, sabe? Mas eles estão, sabe, orando por vocês, né? Se precisar de alguma coisa, vocês podem mandar mensagem, mas hoje nós estamos aqui. Se alguém precisar de alguma oração, precisar conversar, eu e a Lucimara, nós estamos aqui, o Rodrigo Caveira, estamos aí pra gente servir vocês. Sabe, nós estamos aqui porque nós amamos a vida de vocês. A gente quer que, sabe, que Deus possa cada vez mover, sabe, a graça do Pai na vida de vocês, sabe? Aquele mover, aquele agir do Espírito Santo na vida de vocês possa ser grande tremendamente, sabe? Coisas incríveis vão acontecer nas nossas vidas, porque Deus está aqui, eu creio nisso, sabe? Eu creio que Deus, eu não estou aqui porque eu sou melhor que vocês, eu estou aqui para servir vocês, eu estou aqui porque o Pai quis assim, sabe? Não é a minha vontade, mas a vontade de Cristo. Se hoje nós estamos aqui nessa noite, porque Deus permitiu isso, sabe? Se a palavra aqui foi pregada, a semente foi lançada e Cristo quis que você estivesse aqui nessa noite, porque Ele tem grande compaixão pelas nossas vidas e nos ama. Eu estava pensando ali hoje, estava sentado ali, vendo a Veri pregar e tal, e a gente tem que entender que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Mas se você quiser que seja a sua vontade, Deus, Ele não vai brigar com você, Ele não vai falar você não vai, Ele vai permitir que você vá, sabe? Porque o amor de Cristo não é pela força nem pela violência, sabe? É pela conquista do Espírito Santo na sua vida. Então eu quero que você entenda que este culto agora está terminando, sabe? Mas se você precisar de uma oração, de algum conselho, sabe? De uma palavra amiga, nós estamos aqui para te orientar.
mas a Aveli já pregou que Deus é justiça. Se você quer mergulhar, sabe, em um precipício, se você quer escolher um caminho, Deus vai deixar você ir. Mas depois você vai ter que regressar esse caminho para Ele. É aí que dói nas nossas vidas, sabe? Porque nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui para orar por você, sabe? E o grupo Leão da tribo de Judá, sabe? Não é só pelo nome Leão da tribo de Judá, mas nós estamos aqui para representar Cristo, a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto abençoado que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Senhor Jesus Cristo, por este momento de qualidade, Senhor Jesus Cristo, aqui nos teus pés, Senhor. Por este momento, Senhor Jesus Cristo, que estamos aqui para te servir, Senhor Jesus. Pai querido, clamamos a ti, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pela vida do pai do Rodrigo, Senhor, que saiu, Senhor Jesus Cristo, do hospital, Senhor, nesse dia de hoje, Senhor. Senhor Jesus Cristo, reconhecemos, ó Deus, como o Senhor é grande, Pai querido, e assim, Pai querido, agradecemos, Senhor. Pai querido, pedimos também, Senhor Jesus Cristo, pela vida do Rodrigo e da Bianca, Senhor, que estão em casa neste momento, Senhor. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, cobrir-nos com o teu manto, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus Cristo, abençoando, Senhor Jesus Cristo, repreendendo todo o mal, Senhor. Pai querido, oramos também, Senhor Jesus Cristo, para aquelas pessoas, Senhor Jesus Cristo, que não conhecem a ti, Senhor. Pai querido, que a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, possa alcançar, Senhor. Pai, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, sermos, Senhor Jesus Cristo, munidos, Senhor Jesus Cristo, pela tua graça, Senhor. Pai querido, capacitados, Senhor Jesus Cristo, pelo teu entendimento, Senhor, para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, orientar, Senhor. Pai querido, amar, Senhor, que seja o Senhor, Pai querido, das nossas vidas, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus Cristo, que seja, Pai querido, a tua palavra na nossa boca, Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, aqui, Pai querido, a vida de todos os obreiros, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus Cristo, a equipe do som, Pai querido, a equipe, Senhor Jesus, da decoração, Senhor. A equipe, Senhor Jesus Cristo, está nos ajudando, Senhor, Pai querido, a transmitir esta live, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus Cristo, os hinos que foram entoados, Senhor Jesus Cristo, a equipe de louvor, Senhor. Pai querido, a palavra ministrada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pelo alimento desta noite, Senhor. Te agradecemos pela nossa liderança, Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Eu quero uma salva de palmas, Senhor, amém, para o nosso agradeço o povo da live, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, uma ótima semana, amém. Amanhã culto às 10 e às 19, amém. A bênção apostólica, perdão, gente, esquecendo aqui. Que o amor de Cristo, sabe, que Ele possa, Senhor Jesus Cristo, inundar a nossa vida. Eu despeço a todos, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em paz, amém. Amém.